Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Bem, quarta-feira aí tem alguns dados importantes que saíram sobre a economia brasileira, algumas prévias de PIB e, para desgraça da Faria Lima, a economia brasileira não está tão desaquecida quanto eles achavam. Então, o tema desse vídeo de hoje vai ser o resultado do primeiro trimestre da economia brasileira nas prévias que já saíram tanto do Banco Central quanto da FGV. Bem, gente, antes de tudo isso, eu ia pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal para não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, algum assunto importante, interessante da economia brasileira e mundial, sempre às 14 horas. Então já se inscreve aqui para ficar por dentro de tudo que eu estou falando aí sobre economia. E a gente teve essa semana a divulgação de dois dados bem importantes da economia brasileira, que é o IBC-BR, que é considerado um termômetro do PIB, tem gente que chama de prévia, eu não gosto de chamar de prévia justamente pelo fato de que ele não reflete, até por causa que não usa a mesma metodologia do IBGE, né, com exatidão o cálculo do PIB. Então ele não seria uma prévia, ele seria mais um termômetro, seria importante para a gente saber o que está acontecendo com a economia brasileira. E o monitor do PIB da FGV, que sai sempre pela IBRE, né, que é o Instituto de Pesquisa Brasileira da FGV. E em ambos os casos, você teve a mesma repercussão. A gente vai colocar aqui a primeira notícia do IBCBR, que fala aqui ó, que você teve um primeiro trimestre com expansão de 1,3%, com uma expectativa que superou, aliás, superou as expectativas do mercado financeiro, que era de um avanço de 0,5, quando avançou no mês em 0,8. E esses daí foram os dados do Banco Central, ou seja, na visão do Banco Central, você teve esse crescimento de 1,3% no primeiro trimestre e aceleração econômica. A economia não desacelerou porque o resultado do primeiro trimestre de 2025 foi melhor do que o resultado do último trimestre de 2024. E a gente tem também o da GV, ó, que está aqui na tela agora para vocês. A economia cresce 1,6% no primeiro trimestre em comparação ao quarto trimestre de 2024. Nesse caso, a gente teve uma desaceleração, porque mesmo crescendo, ainda foi um crescimento menor do que observado no último trimestre do ano, mas isso pouco importa, porque em ambos os casos a gente vê um crescimento robusto, acima do que o mercado estava esperando, e, com um mercado bem resiliente, com uma economia muito resiliente ainda, né? Se esperava que você já tivesse um crescimento menor, mas quando a gente faz as análises aí das pesquisas mensais que a gente fez aí de comércio, de serviços, de indústria, a gente viu que elas cresceram, viu que mesmo com a Selic nesse patamar que a gente tem aqui, você não teve aí esse decréscimo esperado, então ainda está resiliente, muito em questão da renda, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco também. Então, para tristeza da Faria Lima e até de alguns analistas aí, que eu já vi gente até gaguejando aí para falar desses dados aí da economia, a economia brasileira continua resiliente e continua crescendo. Primeiro vamos falar aqui do IBCBR rapidinho, que ele trabalha com os dados do IBGE. Então ele faz um cálculo a partir do que as pesquisas mensais colocam, né? Pesquisa mensal de serviços, de comércio, da indústria e também o levantamento sistemático agrícola. E com isso você tem o resultado mensal e também os resultados trimestrais, que é o que a gente está analisando hoje. Então, a partir disso, ele concluiu que você teve um crescimento de 1,3% em relação ao último trimestre. A gente viu, por exemplo, aí que teve setor que teve 3 crescimentos seguidos durante esse ano. Então, a gente vê que mesmo com a Selic tão elevada, a gente conseguiu continua tendo um bom resultado econômico esse ano.
E o IBCBR, ele só basicamente é um dado, né? O Banco Central ele só lança o dado, ele só coloca o número lá. Então, é uma falha até do Banco Central ele não colocar maiores explicações, não colocar outros dados importantes em relação ao PIB. Mas o monitor do PIB da FGV, ele já tem algumas outras coisas mais interessantes para a gente analisar, porque eles colocam, mesmo não liberando sem pagar, né? Eu não vou pagar o, o IBRI porque é muito caro, mas o que eles dão de graça já dá para fazer uma análise interessante, né? Mas mesmo assim eles colocam bastante informação, como por exemplo, eles colocam quanto que varia o consumo das famílias, o consumo das empresas pela formação bruta de capital fixo, colocam as exportações e importações, e a gente tem aqui, vamos colocar no gráfico, o que está puxando a economia brasileira segundo o monitoramento do PIB da FGV. O PIB subiu 1,6% nesse trimestre, o consumo das famílias subiu 2,7% nesse trimestre, então um consumo bem relevante. A formação bruta de capital fixo, que é investimento, investimento quando a gente fala não é aplicação financeira, não é rentismo, é comprar máquina, equipamento, insumo e tudo mais. Você tem então um crescimento de 6,9%, desacelerando mais ainda, é um crescimento. Aumentou as exportações em 1%, as importações aumentaram em 12,8%. Vamos desagregar esses dados para a gente começar a falar sobre eles. Primeiro, de maneira geral, a gente vê que todos os dados do monitoramento do PIB da FGV mostram uma certa desaceleração. O que é até esperado, porque com essa Selic nesse limite, a economia brasileira está fazendo um milagre, porque é quase impossível você conseguir ter expectativa de demanda futura maior do que a taxa Selic. Então, era sim esperado que você tivesse uma desaceleração. Só que a desaceleração, que até já tinha alguns sinais importantes aparecendo, principalmente em novembro, dezembro, janeiro, parece que esses sinais aí evaporaram depois que começou a ter esse aumento da renda. E isso explica, por exemplo, o consumo das famílias, que caiu, você teve, não que caiu, mas desacelerou. Ela cresceu só 2,7%, no último trimestre ela cresceu 2,9%, então cresceu menos, mas ainda cresceu. Então você vê aí que você dá renda para o brasileiro, dá renda para o trabalhador brasileiro, faz a economia crescer. Quem poderia imaginar um negócio desse, né? Que você dá renda para uma população que tem demanda reprimida e que quer consumir mais e que precisa consumir mais, ia dar certo para fazer a economia crescer, né? Parece que ninguém nunca escreveu isso em nenhum livrinho, né? Um monte de livro, essa prateleira aqui tá cheia aqui de livro que está falando justamente sobre isso, né? Mas os liberais ainda precisam admitir algumas coisas que eles não querem. Outro ponto importante é a formação bruta de capital fixo, que deu uma boa desacelerada, saiu de 8,9% para 6,9%. Tanto que a taxa de investimento brasileiro está em 15%, está baixa se a gente for pegar por médias históricas, mas ainda continua tendo formação bruta de capital fixa. As empresas ainda estão investindo na economia brasileira. Então você teve que crescer 8,9% no final do ano passado, agora cresce só, entre bem aspas, né? 6,9%. Então, mesmo com a Selic nesse nível pornográfico que a gente está vendo, a gente tem um pátio industrial investindo, as indústrias estão investindo. Muito resultado também, porque uma salvaguarda dessa Selic tão elevada é a nova Indústria Brasil, a política que dá créditos subsidiados, que ajuda na renegociação de dívidas, e você acaba conseguindo fugir da taxa Selic na hora de você pegar seus empréstimos e realizar seus investimentos. Então, isso também ajuda bastante ao crescimento econômico e está ajudando muito a indústria brasileira nesse momento. Então você vê que tanto famílias quanto empresas estão gastando, mesmo com uma Selic desse tamanho. Então a desaceleração que a Faria Lima, que os grandes analistas de jornais queriam, não está no ritmo que eles imaginavam. Então a economia brasileira continua resiliente. E um dos dados que mostra isso é a quantidade de importação que a gente ainda tem.
Todo mundo sabe que a indústria brasileira passou anos e anos em maus bocados, então não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir ter equipamentos de ponta para você realizar investimentos fabricados no Brasil. Então muito do que a gente usa para investimento ainda é comprado de fora, e você vê uma importação de 12,8%. Isso significa que isso daí está vindo justamente de compra de máquinas e equipamentos. Então você vê que a indústria brasileira também está buscando fora do país a compra para aumentar a sua planta produtiva. Essas exportações não é PlayStation, não é Nintendo Switch 2, até porque nem lançou Nintendo Switch 2. Não é isso, não é blusinha da Shine, é máquinas e equipamentos que as indústrias estão comprando. Então você vê que mesmo com todas as adversidades, você conseguir manter ainda uma política de elevação do salário mínimo e de manter a renda com ganhos reais, isso aí causa efeito na economia. Então, esses aumentos de salário mínimo, por isso que batem tanto no aumento de salário mínimo, daí você começa a entender algumas coisas, porque que liberal odeia salário mínimo, porque isso aí faz com que a economia cresça e muito crescido, puxado pelos trabalhadores e pelas famílias. Então o pessoal não gosta muito disso aí, não pode ver não pode transformar o aeroporto rodoviário, né? Já falava uma certa senhora há alguns tempos, né? Então, gente, você vê aí que a economia brasileira continua resiliente, mesmo com todas as dificuldades impostas pelo Banco Central, e ela continua num ritmo muito maior do que estava sendo esperado. Então está surpreendendo, e que bom que a gente está nessa situação aí, que mesmo com tudo isso, a elevação do salário mínimo em termos reais continua sendo um dos principais pontos aí que está segurando a economia assim quase que na marra nesse momento. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, dá o like aí, dá o curtir aí no vídeo. Se vocês esperaram até agora para saber se vocês iam gostar do canal, para se inscrever, se gostou do vídeo, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa para eu falar, coloca aqui nos comentários. E a gente se vê amanhã, quinta-feira, com algum outro assunto econômico. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.